Vai cair. Sim, aí quem vai fazer o evangelho e a mensagem é a Girlene, então. Exato. Ok. Cláudia quer fazer o evangelho? Acho que não, né? Então eu faço. Então vamos lá. Meus irmãos, vamos iniciar mais um evangelho do grupo de preces e vibrações, em que nos reunimos hoje para vibrar com mais comunhão por todos os nossos irmãos cujos nomes estão nas nossas listas e que ao longo da semana este grupo vem fazendo as preces e a vibração. Para iniciar os trabalhos de hoje, convidamos Odariane para fazer a prece inicial. Boa noite, gente. Pedimos a permissão do plano espiritual para iniciarmos o nosso evangelho de hoje. Jesus, nosso mestre de infinito amor e bondade, estenda sobre nós sua compaixão, que possamos continuar nosso trabalho na tua seara, que possamos sempre aprender com teu evangelho, que levemos o teu amor a todos os irmãos necessitados. Colocamos em tuas mãos nossos irmãos que tiveram seus nomes lidos aqui. Ampara-os física e espiritualmente, Jesus. Mestre, nos cubra com suas bênçãos e que possamos seguir sempre com seu exemplo. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. O nosso evangelho está no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É o item 12, uma mensagem de São Vicente de Paulo, em Paris, 1858. Capítulo 13, item 12. Posso ler? Podemos começar? Desculpe, sim, desculpe. Sim. Então, vamos lá. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação, senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os nossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo, cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior, ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e amor? Por que deixastes de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se voltasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Mas abandona-se esse livro, considerado como texto quimérico, mensagem cifrada. Deixa-se, no esquecimento, esse código admirável.
Vossos males provêm do abandono voluntário desse resumo de leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tendes mais persuasão e mais constância na propagação de vossa doutrina. É apenas um encorajamento que vimos dar-vos, e é para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus permite a nossa manifestação. Mas se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor, nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à criatura. Como pretender desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando, sufocar em si e depois expulsar este sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho bastante mau para revoltar-se contra essa doce carícia, a caridade? Não ousarei falar daquilo que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Mas considero a que iniciei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu os vejo, minhas doces e queridas irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo com toda a alegria que essa existência de abnegação e sacrifícios proporcionam. É uma grande felicidade para mim ver quanto se enobrece o seu caráter quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Permanecei unidos. Amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Meus irmãos, a mensagem foi longa e, assim, autoexplicativa. Ela não deixa nenhuma outra possibilidade para o nosso desenvolvimento, para o nosso adiantamento moral, para a vivência prática daquilo que Jesus nos ensinou, do que fazer a caridade, né? Porque nesse exercício da caridade, que nada mais é do que um movimento de sair de si, a gente já está trabalhando uma série de virtudes aí, né? No momento em que eu percebo a dificuldade, a necessidade do meu irmão, eu já estou saindo daquela minha compreensão egoística, dos meus problemas, das minhas dores, das minhas situações, né? E estou desviando a atenção do meu umbigo como centro do universo para ver o quanto de necessidade nós temos, especialmente nesse nosso mundo de expiação e de prova, né? Então, já começa daí, esse movimento de
perceber as dificuldades que estão ao nosso redor. Depois também a gente pode observar o quão grandioso é esse exercício, porque no momento em que você está envolvido neste ato de caridade, você passa a relativizar a sua dor. Você vai ver que existem pessoas que estão em situações ainda mais complicadas do que a sua, e aí quando você começar a reclamar, aí você diz, não, mas isso não é medida, né? A minha filha, Mariana, ela trabalha no terceiro domingo naquela ação do Cefa de entrega de alimentos, né? E ela, invariavelmente, ela diz que quando chega em casa, que senta na mesa para comer, ela se sente constrangida, porque ela teve a noção um pouco antes do que é a pessoa entrar numa fila para receber uma marmita ou para receber um kit com biscoito e com alimentos, né? Então, esses movimentos que a gente faz nos ajuda muito nessa compreensão do que a gente realmente necessita, do quanto a gente necessita para ser feliz. E também nos estimula ao exercício da gratidão por tudo aquilo que a gente já tem, por essa condição de perceber, porque muitas pessoas nem percebem a dor do outro, ainda estão muito presas nas suas necessidades, nas suas vontades, nos seus quereres, né? E, por último, ele fala aqui de uma ajuda de uma maneira geral, mas eu acho que cabe a gente lembrar que a caridade, ela não se traduz apenas na questão material. A questão material é importante porque todos os espíritos que estão aqui encarnados estão dentro de um corpo que precisa de alimento para estar em pé, para poder fazer cumprir esse processo de evolução espiritual que todo espírito que está aqui precisa. Mas nós temos a caridade da escuta, da compreensão, do bom conselho, da boa orientação, dos pequenos mimos que você pode fazer para uma pessoa que está numa situação de dificuldade. E deixar aqui o exemplo, que muitas vezes a gente não percebe, mas que é muito comum nesse grupo, que é o da prece. De você tirar um momento do seu dia para fazer uma prece pelos irmãos que estão nos grupos, que são classificados aqui nos grupos de orações que a gente costuma fazer todos os dias, né? Então, que a gente esteja atento a todas essas possibilidades que Jesus nos dá de exercitar a caridade. Marie, deixa eu só fazer um comentáriozinho. Eu tirei do Evangelho, o que é que ele diz? A caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. Olha que informação importante, né? Ou seja, no universo, gente. O universo são quantos bilhões de galáxias, né? E ele complementa, é a mais pura emanação do Criador. Eu tinha uma dificuldade, até antes da pandemia, eu tinha uma colega nossa lá, e a evangélica eu faço lá no IFCE, e ela chegava para mim e para uma outra colega e perguntava qual a diferença entre caridade e beneficência, eu acho. Aí eu e a minha amiga lá explicava, mas não conseguia explicar direito. Hoje, depois da pandemia, depois de quebrar muita cabeça, levar umas lapadas, a gente começa a entender que a caridade é um conjunto de N virtudes. Tanto ouvi o Arthur Valadares, eu tinha que entender isso, né, Maria? Ele diz lá, Arthur Valadares é um palestrante espírita espetacular. Ele diz, rapaz, olha, você vai somar várias virtudes para você ser realmente caridoso. Então, hoje, a caridade tem que estar dentro de nós, tem que estar presente em nossas vidas, a gente tem que senti-la e tem que executá-la, né? Como diz o Evangelho, né? E isso, agora, é uma coisa que a gente deve buscar, né? Então, eu vejo hoje a caridade como uma filosofia de vida. Porque, como o Marie colocou, então, quando eu faço o mimo, eu estou sendo benevolente, eu estou sendo
paciente, aquela pessoa, você vai lá, a pessoa, aí você vai com paciência. Então, a caridade são N virtudes, né? A Márcia Catunda fez explicação essa semana da caridade, daquela passagem do Paulo, né? A caridade é paciente, se regozija só com as coisas boas. E a Márcia fez uma explicação que eu nunca tinha visto. Mas Márcia, perfeito. Então, ela foi muito intuída, né? Também tem os méritos dela, né, gente? Então, a caridade tem tudo isso que a Marie colocou aí, e a filosofia de vida. Na realidade, vamos ver se a gente consegue, nos próximos 2000 anos, 3, sermos caridosos, né? Era isso. É isso. Vamos então agora para a nossa mensagem com a Girlene, né? Vamos, meus irmãos. Vamos ler aqui a mensagem da Conduta Espírita, um livro de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. É o item 26, perante a oração. Proferir a prece inicial e a prece final nas reuniões doutrinárias, facilitando-se desta forma a ligação com os benfeitores da vida maior. A prece entrelaça os espíritos. Quanto possível, abandonar as fórmulas decoradas e a leitura maquinal das preces prontas, e viver preferentemente as expressões criadas de improviso, em plena emotividade, na exaltação da própria fé. A diferença fundamental entre orar e declamar. Abster-se de repetir em voz alta as preces que são proferidas por amigos outros nas reuniões doutrinárias. A oração, acima de tudo, é sentimento. Prevenir-se contra a afetação e o exibicionismo ao proferir essa ou aquela prece, adotando concisão e espontaneidade em todas elas, para que não se façam veículo de intenções especiosas. Fervor da alma, luz na prece. Durante os colóquios da fé, recordar a todos aqueles a quem tenhamos melindrado ou ferido, ainda mesmo inconscientemente, rogando-lhes em silêncio e à distância o necessário perdão de nossas faltas. Os resultados da oração, quanto os resultados do amor, são ilimitados. Cancelar as solicitações incessantes de benefícios para si mesmo, centralizando o pensamento na intercessão em favor dos menos felizes. Quem ora em favor dos outros, ajuda a si próprio. Controlar a modulação da voz nas preces públicas para fugir à teatralidade e à convenção. O sentimento é tudo. Bem, meus irmãos, bem esclarecedor. Esse livro eu gosto muito, porque ele nos dá um norte, ele nos traz esse socorro em algum, né, para a nossa conduta espírita, a nossa conduta cristã. Né? E a forma de orar, nós estamos fazendo o curso das preces, nós estamos aprendendo o que significa a prece, como que nós devemos fazer a prece, né? E a importância de nós conhecermos, sabermos que o que importa, o que vale é o sentimento. A gente pode usar palavras simples porque nós temos que fazer com que quem está nos ouvindo possa compreender o que a gente está falando. Porque o que vale não são as palavras bonitas, né? É o sentimento, é o que a gente está colocando ali, o que a gente está sentindo, o que a gente está desejando, o que a gente está agradecendo, o que a gente está pedindo, né? Vem exaltar a importância, como a prece tem um valor imensurável, né? Tem um alcance imensurável de amor, de bondade, né? Alguém mais quer complementar? Eu acho esse livro muito interessante porque é um receituário, né, de como nos conduzir. Várias partes dessa mensagem me chamaram a atenção, né? Mas essa coisa da teatralidade, evitar a teatralidade, né, na oração, porque muitas vezes a gente, como a gente estava falando no estudo, né, da oração, a gente se prende nessa questão da forma, das palavras bonitas, e deixa o entremeio, que é o importante, vazio, né? Vazio de sentimento, vazio de devoção, e sem essa conexão, né, com Deus, para que a gente possa realmente carrear todas as energias para aqueles, né, a quem a gente está direcionado. E eu achei interessante quando ele fez, não ore para você, não, ore para o outro, né? O quanto que tem a ver com a questão do evangelho, né? De você estar
nessa posição de ajudar e de procurar compreender e aprender com essa oração que você faz para o outro, observando o sofrimento dele em comparação com o seu, né? Eu acho isso muito pertinente. Mais algum comentário? Podemos ir, então, para a nossa irradiação. Vamos lá, Raíssa. Raíssa com a irradiação e a prece final do nosso evangelho. Então, boa noite a todos. Vamos nos sentar confortavelmente, apoiar a coluna. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E vamos começar a nossa vibração respirando profundamente 3 vezes. Inspirando e expirando. Vamos enchendo os pulmões e esvaziando. Com um pensamento ainda elevado, após o nosso evangelho, a nossa mensagem e das nossas reflexões, vamos nos imaginar em um grande bosque com árvores altas que nos dão sombra. E através desses galhos nós vemos a luz do sol. Estamos sentados em círculo e no centro dele temos a imagem de Jesus, nos transmitindo toda a calma, toda a paciência, toda a força para que possamos superar as provas, as adversidades a que nos propomos a vir cumprir aqui na Terra. Nesse momento, vamos nos concentrar para iniciar nossa vibração, agradecendo a Deus pela nossa saúde, que em meio a toda a pandemia, toda essa dificuldade sanitária que tivemos, alguns de nós tivemos perdas, passamos pela crise, mas seria bem pior se não tivéssemos Jesus e Deus em nossas vidas. Vamos agradecer por estarmos aqui juntos, buscando a nossa elevação moral, espiritual, para que possamos ajudar ao próximo e, consequentemente, a nós mesmos. Vibremos, irmãos, primeiramente por nós mesmos, para que possamos nos fortalecer. Vibremos pelos nossos familiares que moram em nossas casas ou distante delas, por todas as pessoas do nosso bairro, de nossas cidades, do nosso estado, nosso país. Que nesse momento possamos vibrar com maior intensidade por aqueles irmãos que estão nas ruas, que estão nas prisões, em situações mais difíceis, tentando vencer os vícios da vida. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão internados nos hospitais, que estão com câncer, que possuem algum tipo de problema, ansiedade, depressão, ideias suicidas, e por todos os seus familiares, aqui sentem por sintonia esse sofrimento. Que toda a nossa equipe de amparo espiritual possa direcionar nossos fluidos para os nossos irmãos mais necessitados. Vibremos ainda
pelos nossos irmãos suicidas que ceifaram suas vidas antes do tempo previsto e que se encontram em maior perturbação. Vibremos, irmãos, por todos os habitantes do planeta Terra, por todos aqueles que são vivos, por todos aqueles desencarnados, e vibremos por todo o universo, pois nós somos todos um só. Amado Mestre, muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui juntos, em sintonia, trazendo não somente a caridade, mas também a alegria de estarmos compartilhando aqui essa vivência nessa encarnação. Obrigada, Senhor, pela Casa Espírita Francisco de Assis, por todo esse amparo espiritual, por todo esse amparo emocional que nós recebemos. E isso emana unicamente de Deus e através do nosso governador planetário, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado. Saúde, Boa Soraya. noite. Obrigada, pessoal. Obrigada. Vai, Boa noite, mais mestre. Ivo, Zé Ricardo, Zé Obrigado, Rosa, Maria. vocês se recuperem logo. Tchau, gente. Boa Obrigado. noite. Muita paz. Obrigada. Boa Muito noite. obrigado. Todos a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tudo bem? Eliomar, Cláudia, obrigado a todos vocês. Obrigado, Raicinha. Obrigado. Abraço, Raíssa. Melhoras Abraço, aí, Lívia. meu amigo. Obrigado, obrigado. Fique com Deus. Tchau. Obrigado, você também. Tchau, Cláudia. Ah, tem que parar a gravação.